E aí, meus amores, sejam bem-vindos de volta ao meu canal. Hoje iremos falar sobre fazer devocional. Se existe um jeito certo, se existe um jeito errado de fazer devocional. As dicas que eu dou pra vocês que querem começar a fazer o devocional, né? Eu não acredito que exista um jeito certo e um jeito errado, mas sim a intenção. Por exemplo, hoje nós estamos muito na era da coisa aesthetic, né? Por muito tempo eu me deixei levar nessa onda de que fazer devocional é pega uma vela, monta um cantinho ali bonitinho, posta uma foto, que era o que eu fazia, né, gente? Eu fiquei por muito tempo fazendo isso. Mostra que você está colorindo as páginas na Bíblia. Mostra que você está fazendo. Então, essa intenção, né, de mostrar que você está fazendo o devocional, é que seria a intenção incorreta. O devocional, gente, a intenção correta seria de se aproximar de Deus, de ter um momento ali com Deus, de separar um momento para você se aprofundar, né, para você entender mais a palavra de Deus, né? Então, amores, serão 6 dicas, mas antes de dar essas dicas, eu quis falar sobre esse assunto, né, em que eu vejo que está sendo assim, a internet, gente, ela é uma bênção, mas parece que ninguém tem mais personalidade, entendeu? Então tá muito na moda essa coisa de acordar cedo, essa coisa de você ir pra academia, de você mostrar que você tá fazendo um devocional, de você mostrar pras pessoas o que você está fazendo e ficar tudo meio que aesthetic, então perde o sentido original, né? Da intenção correta de você fazer um devocional. Eu mesmo, que nem eu falei pra vocês, fiquei muito tempo fazendo pra mostrar pras pessoas que eu estava fazendo. E hoje, esse ano especificamente, gente, eu falei pra Deus que eu queria construir um relacionamento com Deus no íntimo, sabe, gente? Você não precisa de ter uma vela, de ter uma Bíblia colorida, de ter várias canetinhas. Se você tiver, é ótimo. Não quer dizer que seja errado, gente, mas eu tô falando assim, é até bom porque daí incentiva você a ler. Mas não pense que isso é o principal, gente. Você precisa apenas de uma Bíblia e de querer estar ali fazendo o seu devocional, querer separar um tempo de fazer devocional. Inclusive, também não tem um lugar certo, tá, gente? Muitas pessoas trabalham no CLT, trabalham fora e pode simplesmente fazer o seu devocional no ônibus mesmo, gente, nos aplicativos que eu vou indicar aqui pra vocês, tá? Então vamos lá para 6 dicas que eu vou dar de como fazer o devocional se você ainda não fez nenhum devocional, se você pretende começar a fazer o devocional. Amores, a primeira dica que eu vou dar pra vocês é um pouco contrária do que eu vejo o pessoal lá da rede vizinha falando, né? Muitas pessoas falando assim, que você que nunca leu a Bíblia deve começar por Mateus, Marcos, Lucas e João. Eu, pessoalmente, não concordo. Por quê, gente? Por quê? O Velho Testamento, ele está completamente ligado ao Novo e vice-versa, gente. A minha primeira dica é você começar pelo começo. Ah, mas é muito difícil, eu não consigo entender o Velho Testamento, isso e aquilo. Gente, só que eu fico meio assim, porque quando a gente, por exemplo, a gente pega um filme pra assistir, Harry Potter, ou uma série Dark, que são filmes assim complexos, séries complexas, a gente não vai na internet, a gente não assiste 1000 vídeos no TikTok pra saber a explicação dessa série. A gente começou a assistir a série Adolescência, que foi super falada na internet. Aí a gente vai pro TikTok e vê explicações aqui, explicações ali. Então, meus amores, por que vocês não podem pegar e começar a ler a Bíblia pelo começo, né? Você não começa a ler um livro pelo meio do livro. Se você pegar um romance pra ler, ou um livro do Harry Potter, ou qualquer livro que for, você vai começar a ler o livro pela metade, no meio? Você não vai começar. Então, com as coisas de Deus, a gente tem que também ter um esforço também, sabe? De tentar entender. E hoje, gente, eu vou deixar umas cenas passando pra vocês. Existem várias versões da Bíblia, sabe? NVT, NVI, que você pode pegar a sua Bíblia, se caso a sua Bíblia ela for uma linguagem difícil, você não precisa comprar outra Bíblia. Você simplesmente usa aplicativos que você pode estar fazendo um complemento ali para você entender. Eu mesmo li um livro há pouco tempo do Luciano Subirá, que é Até que Nada Mais Importe, e esse livro ele tinha bastante a versão que ele usava lá no livro da Bíblia dele era antiga. Então o que eu fiz? Eu peguei a minha Bíblia, coisas que ele falava, passagens que ele falava, eu ia comparando com a minha Bíblia, sabe? Porque eu não tava conseguindo entender. Realmente, não é problema você não entender. O que eu achei errado é indicar ler a Bíblia, começar por Mateus, Marcos e Lucas, sendo que a Bíblia ela está ligada, gente. Um evangelho com o outro, ele está ligado o Velho Testamento com o Novo Testamento, eles estão ligados. Então, para uma pessoa que nunca leu a Bíblia, eu não indico começar por Mateus, Marcos e Lucas, porque você vai ficar mais perdida ainda do que você
pode estar, entendeu? Então o que eu indico é vocês começarem pelo começo, e eu vou deixar as ceninhas aqui dos aplicativos em que você pode usar para poder ajudar você a entender ao Velho Testamento, amores. Então essa é a primeira dica. E a segunda dica está diretamente ligada com a primeira dica, gente, que é assim, principalmente para as pessoas que nunca fizeram devocional ou que estão tendo o primeiro contato assim com a palavra de Deus, que é você ter a sua Bíblia e você usar, gente, simplesmente uma Bíblia em versão online, gente. Então você vai ali digitar ali na sua barra de pesquisa, eu vou passar as imagens aqui do lado, gente, NVI, NVT, que são as linguagens mais fáceis de entender. E também tem uma Bíblia que chama A Mensagem, né? Nunca tive ela em mãos, mas eu sei que essa Bíblia, A Mensagem, ela é bem fácil de entender. Não sei se ela tem versão aplicativo, mas ela é uma Bíblia muito fácil de entender. Então você pode usar a sua Bíblia, você não precisa comprar outra Bíblia, você não precisa trocar de Bíblia, né? Caso você não queira estar gastando ali um dinheiro, ou você não tenha um dinheiro para gastar no momento. Você pode simplesmente ler a sua Bíblia junto com os aplicativos, gente, que são os aplicativos da própria Bíblia, né, em que você vai ver a versão ali e vai entender, vai comparar uma versão com a outra, e assim você vai entendendo, gente, o que a palavra de Deus quer dizer pra você, entendeu? Então a segunda dica é essa, gente, não se limite apenas à sua Bíblia, busque na internet. A gente usa a internet pra tantas coisas, gente, é que nem eu falei, a gente vê uma série, a gente não entende, a gente pesquisa. Vamos fazer isso também com a palavra de Deus, gente. Quando a gente não entender, a gente pode usar a internet ao nosso favor, gente. Agora a gente tem até o chat GPT, eu tô usando bastante ele. Pra que sentido? Quando eu leio, tipo assim, por exemplo, Apocalipse, que falam, tem muitas figuras ilustrativas, né? Muitas coisas assim que você tenta imaginar, mas você não consegue. Então eu sempre peço pro chat GPT ilustrar, né? Outro dia desses eu pedi pro chat GPT ilustrar os seres viventes, como os seres viventes seriam. Eu vou deixar uma imagem passando aqui se eu achar ainda, não sei se eu apaguei. Então você pode usar a internet ao seu favor, gente. Então vamos usar a internet na hora que a gente for fazendo o nosso devocional pra gente buscar entender o que estamos lendo, meus amores. Porque a internet está justamente aí pra isso, pra ajudar a gente, entendeu? Então essa é a segunda dica. Meninas, a terceira dica que eu vou dar é foque na qualidade e não na quantidade. Eu mesmo já cheguei a ter vezes em que eu li 7 capítulos, gente. 7 capítulos por dia. Quando chegava no final do dia, eu não lembrava nem mais o que eu tinha lido, sabe? Por quê, gente? Porque a gente sempre tenta ficar bater uma meta com Deus. Mas a gente nunca vai conseguir bater uma meta com Deus, gente. Hoje em dia eu estou lendo um capítulo por dia. E esse capítulo que eu estou lendo é acompanhado de uma aula. Eu vou deixar passando para vocês as imagens do canal do Pastor Lucinho. Acho que muitas pessoas devem conhecer o Pastor Lucinho. É só vocês digitarem da forma que eu vou estar passando aqui. Estudo completo de Mateus, estudo completo de Marcos, estudo completo de Lucas. Que existem vários pastores, vários canais que trazem um estudo completo do livro, sabe? É capítulo por capítulo. Então hoje o que eu faço? Eu pego um livro, né? E atualmente eu acabei de começar João. E aí, esse um capítulo, a gente estuda todo o capítulo. Então, tem várias coisas muito ricas que eu tô aprendendo com as aulas do Pastor Lucinho. Descobrir coisas que você não sabia. Eu não sabia, por exemplo, que Marcos foi o primeiro evangelho a ser escrito. Eu achava que era Mateus. Você sabia que era Marcos? Então, são coisas que você só vai aprender se você esmiuçar a palavra, sabe, gente? Então, a dica que eu tenho, a terceira dica que eu tenho é: foque em um capítulo por dia e tente esmiuçar ao máximo esse capítulo, estudar nesse capítulo, gente, e focar nesse capítulo. Tem problema vocês fazerem um devocionalzinho tipo em Glorify app? Não tem problema, gente. Eu mesmo faço, todo dia eu faço no Glorify app. Eu faço, e também tem uma Bíblia que eu vou deixar aqui passando pra vocês, que ela tem vários planos dentro dessa Bíblia online. E eu faço vários planos, eu amo fazer esses planos, mas o devocional mesmo, gente, a palavra mesmo, eu gosto de fazer um capítulo por dia hoje em dia e estudar em cima desse capítulo, porque daí isso fica na minha mente, porque chega à noite eu lembro ainda do que eu estudei, porque esse capítulo foi esmiuçado, foi explicado passo a passo, tudo certinho. É muito legal você ver a história por detrás de tudo, sabe? E só você esmiuçando a palavra que você vai saber detalhes tão ricos como esse, porque eu considero extremamente ricos esses detalhes. Pode ser que não faça diferença nenhuma, pode ser, mas é muito legal quando você tiver um filho, você poder contar a história pro seu filho certinho de como que foi que aconteceu. Por quê? Porque você estudou, você sabe. Então daí você vai gerando frutos para as próximas gerações. A quarta dica que eu vou dar pra vocês, gente, quando vocês estiverem fazendo o devocional de vocês, é:
façam anotações, amores. Porque as anotações, elas vão... Deixa eu pegar aqui que tá caindo, gente. As anotações, amores, elas vão garantir pra você que você não esqueça pontos importantes, né? Então, por exemplo, aqui eu marquei: Lucas não era judeu, era gentil, coisa que eu também não sabia, gente. Eu marquei também que os publicanos eram judeus que trabalhavam para os romanos e cobravam impostos dos próprios judeus. Então, são anotações que eu considero de extrema importância. Por quê, amores? Porque são detalhes, assim, mais históricos, que eu acho muito importante também, gente. Se Deus colocou na Bíblia, gente, é porque é importante de alguma forma ali. Então, fazer anotações é muito bom, porque a gente não confia só na nossa própria cabeça, na nossa própria mente. Então, a quarta dica que eu dou pra vocês é: façam anotações, sim, do que aquela palavra tá falando com vocês naquele dia. Porque é legal, porque daí... chega no outro ano, né, no ano que vem, vocês veem que vocês anotaram. E às vezes quando você... Porque a palavra de Deus, ela sempre se renova, né? Então quando você ler novamente, Deus vai falar com você de outra forma. Então é muito legal fazer anotações, meus amores. Amores, a quinta dica que eu vou dar pra vocês é sobre constância. Como manter a constância, gente? Primeira coisa que eu quero falar, gente, não se sintam mal por não ter vontade de ler a Bíblia. Porque, gente, a nossa carne, ela naturalmente, ela briga com o nosso espírito. É natural, isso está na Bíblia, isso é bíblico. Então, gente, se você for acordar para ir para uma praia, né? Aí a gente tem uma viagem marcada que você precisa acordar às 5 horas da manhã. Você não consegue nem dormir de tão ansiosa que você fica para ir pra praia, né? E quando é pra gente ler a Bíblia, que a gente tem que acordar às 5 horas da manhã pra gente ler a Bíblia, a nossa carne vai lutar com todas as armas que ela tem pra gente não fazer isso, gente. Então não se sintam mal se vocês não tiverem vontade. E sempre tentem manter a constância, tá? Leiam todos os dias um pouquinho, tá? Porque quando você tá no trabalho, gente, você não deixa de ir no seu trabalho só porque você não tá com vontade, né? Eu tô falando sobre o trabalho porque foi feita uma pesquisa que 90% dos trabalhadores não gostam do seu emprego. Então é um ótimo exemplo para se dar, né? Então você não gosta do seu emprego, mas você acorda todo dia de manhã e você vai pro seu emprego. Por quê? Porque você vai receber um salário no final do mês. E com a palavra de Deus, gente, a gente também tem que manter a constância. A gente tem que alimentar o nosso espírito, gente. Porque o nosso espírito e a nossa carne estão em guerra, entendeu? Então é natural que você não tenha vontade. Então todos os dias você não precisa fazer que nem eu fazia antes, que eu lia 7 capítulos, eu passava 1 hora, eu passava não sei quantos minutos fazendo o devocional. Você não precisa se comparar com outra pessoa. O seu parâmetro tem que ser Jesus Cristo. Você tem que colocar um parâmetro com você mesmo, sabe? Então, não fique se comparando com a pessoa que fica meia hora, que fica 1 hora, sabe? Tenha constância, leia todo dia um pouco a sua Bíblia, faça um devocional, separe um tempo, seja no ônibus, seja no horário do seu almoço, seja, não sei, qualquer lugar que você esteja, mantenha a constância, porque a constância, ela é importante e você precisa trabalhar na constância, porque é tudo um processo, gente. Deus vai ver que você está se esforçando para você fazer algo que está ali contra a sua própria, né, a sua natureza humana, porque a sua carne que é uma coisa e o seu espírito que é uma coisa, e é completamente natural isso, tá, gente? Não tá acontecendo nada de errado com você, porque isso é bíblico. A nossa carne e o nosso espírito, eles lutam um contra o outro, então é natural que você não sinta vontade e que você faça um dia, o outro dia você não faz, aí semana que vem você faz, mas não deixe isso acontecer, gente, mantenha sempre a constância. Então, essa dica é a quinta dica. Amores, a última dica que eu tenho pra dar pra vocês é a seguinte: eu preciso necessariamente fazer o devocional assim que eu acordo? Não, gente, vocês não precisam, né? Existem pessoas com várias rotinas diferentes, né, amores? No meu caso, por exemplo, quando eu estava trabalhando no CLT há pouco tempo, eu preferia fazer o meu devocional de manhã, mesmo trabalhando no CLT. Por quê? Porque eu trabalhava num ambiente muito estressante, eu passava por várias situações naquele dia, né? Então eu gostava de sair de casa, digamos assim, alimentada. Então a primeira coisa que eu fazia era o devocional. Por quê? Porque eu queria sair ali como se eu já tivesse com as armas certas, porque caso acontecesse alguma coisa no meu dia que quisesse, assim, tirar minhas esperanças e me desanimar, eu
toda vez eu me lembrava do que eu tinha lido de manhã, entendeu? Então eu preferia particularmente ler o meu devocional durante a manhã, assim que eu acordava. Mas não se sintam culpadas se vocês não são aquela pessoa, a histérica, que acorda de manhã, lê o seu devocional, a primeira coisa que faz, e vocês não conseguem encaixar isso na rotina de vocês. Porque, gente, existem pessoas com várias rotinas diferentes, existem mães que tem que cuidar do filho, às vezes tem que fazer o devocional com o filho no colo, e é super normal, gente. O que importa é vocês fazerem, é vocês não deixar de fazer. Então, se você faz na hora do seu almoço, na hora que você tá amamentando o seu filho, ou se você faz no busão, né, no ônibus, ou se você faz à noite, quando você chega do serviço, não tem problema, desde que você sempre mantenha a sua constância e faça o seu devocional, gente. Então, não se culpe se vocês não conseguem acordar de manhã e fazer aquela rotina super histérica, super linda das blogueiras cristãs, que acordam de manhã, já faz o devocional, tudo certinho. Não se culpem, gente. Façam de acordo com a rotina de vocês. Tenham um relacionamento íntimo com Deus, gente. Estejam mais preocupados com o seu relacionamento íntimo, sabe, gente? Eu tô falando isso porque eu fui uma pessoa que eu era muito assim, de mostrar o que eu tava fazendo. E hoje eu quero viver com Deus no íntimo, sabe? Claro que uma vez ou outra eu também mostro que eu li alguma coisa, postei um versículo, isso e aquilo. Mas nada se compara como antes, sabe, gente? Então façam as coisas com a intenção correta, porque pra Deus o que conta, gente, é a gente fazer as coisas com a intenção correta. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueçam de avaliar, de curtir e compartilhar, e comentem aqui abaixo se vocês não concordam, se vocês concordam. Não tem problema nenhum, gente. Pode comentar aqui abaixo, né? Porque aí a gente vai trocando aprendizados. O que eu sei hoje, eu não aprendi hoje. Isso foi com o tempo que eu fui aprendendo. Então, às vezes, o que eu acho que eu sei, que eu acho que pode ser certo, não é certo. Então, se vocês comentam, eu posso estar aprendendo com vocês, sabe? E isso é ser cristão. A gente vai crescendo aos poucos na fé, gente. A gente vai, aos poucos, se tornando mais maduros. Então, fique com Deus, meus amores. Até a próxima.